Querido Deus e Pai, é chegado o momento, Senhor, da Sua palavra. Assim como diz a Bíblia, não é a nossa palavra, mas sim a Tua palavra. Pelo que te pedimos ainda nesta manhã, para que o Senhor possa nos agraciar, Senhor, com uma palavra rica e poderosamente. Ó Pai, nós queremos cada vez mais te bendizer, cada vez mais te glorificar e cada vez mais exaltar o Teu santo nome. Permita que, ao sairmos deste lugar, deste templo, possamos sair daqui cheios, Senhor, da Sua palavra. E que essa palavra possa se multiplicar a cada um de nós e sobre os nossos corações. Nós queremos entregar àqueles que não puderam vir no dia de hoje, mas que essa mesma graça também possa os alcançar. Ó Deus, nós queremos partilhar essa palavra com aqueles que não puderam vir, sim, nos grupos familiares, nos serviços e aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, amanheta, Senhor, toda obra do maligno, toda flecha que foi lançada sobre este lugar, para impedir cada desfrute seu, cada palavra, cada louvor e cada adoração. Desde já nós colocamos nulo e sem efeito. Não permita, ó Deus, que nenhuma raiz, que nenhuma antena, nenhum satélite, Senhor, tenha controle sobre as nossas vidas. Sim, nós queremos ter apenas unicamente controle a si. Tu que és o Deus verdadeiro, aquele que um dia morreu por nós lá na cruz. Não só morreu, mas também como ressuscitou. Sim, é a esse Deus que nós pedimos permissão para que nós possamos desfrutar mais da sua palavra. No poderoso nome de Jesus, assim oramos e dissemos amém. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? É sempre bom darmos uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Não é para nós, mas a honra e a glória, ela deve ser sempre revertida para o Senhor nosso Deus. Eu acredito que todos nós que aqui estamos, não estamos aqui para tirar dividendo de algum irmão, ou não estamos aqui para exaltar o ego, não é? o nosso ego. Mas nós queremos cada vez mais nos humilharmos, cada vez mais dizer que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Amém? Graças a Deus, nos últimos 2-3 meses, nós desfrutamos do livro de Atos, e eu acredito que esse livro foi fundamental para cada um de nós, para com a igreja. Quem leu o livro de Atos todos? Levanta a mão. Amém. Tem irmãos que leram o livro. Ele é composto com quantos capítulos? 28 capítulos. E alguns irmãos não puderam ler os 28 capítulos, mas outros puderam ler. Espero que nessa conclusão, nessa conclusão do livro de Atos, nós vamos entrar agora num tema em que nós estamos a orar, pedindo a graça do nosso Senhor, uma direção do Senhor, para que todos os temas que aqui forem dados não sejam um tema simplesmente vinda de nós mesmos. Ela precisa vir, mas com o reconhecimento do Senhor nosso Deus. Amém? Porque toda palavra que for dada nesse lugar, ela deve ser única e exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Como dizia no princípio, não queremos exaltar nenhum ego, não queremos elevar determinados irmãos, mas queremos cada vez mais desfrutar da palavra do Senhor nosso Deus. E se a igreja me permite, eu queria concluir com o livro do Atos dos Apóstolos. Apesar de que no domingo passado nós tivemos no Hoje Ainda, no local 2, os irmãos fecharam o livro de Atos, eles concluíram e fecharam, mas ainda assim, sendo uma reunião geral, eu queria concluir o livro de Atos, então para depois entrarmos num outro tema. Amém? Como nós dissemos no princípio, e aqui passou vários homens de Deus, vários ministros que passaram aqui,
e puderam ousadamente, com bastante sabedoria, anunciar esse livro de Atos, né, capítulo por capítulo, e eu acredito que, graças a Deus, cada um de nós foi edificado segundo a proporção de cada ministro, né, que ministrava aqui na frente. Todos nós fomos agraciados, todos nós fomos edificados, e para quem quiser ruminar esse livro de Atos, os ensinos dos livros de Atos, nós podemos encontrar no YouTube, não é? Nosso irmão Braulio tem feito as gravações e tem colocado também no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, que é a Igreja em Luanda, onde encontraremos séries de mensagens, não é? E se porventura os irmãos quiserem recapitular, não é? É só ir no YouTube, colocar a Igreja em Luanda, poderão encontrar então as séries de mensagem do livro de Atos. Não só do livro de Atos, mas como outras mensagens também, né? Quando abrirem ali, vão ver uma baixinha, né? A irmã Fernandinha diz, é mesmo esse site aqui, é esse canal, né? Quando verem a irmã Fernandinha, é mesmo esse canal. Então, fiquem à vontade de poderem abrir, né? Ou seja, de pesquisarem ou de quererem ruminar mais esse livro. Eu tenho como tema para hoje a graça no meio da adversidade. Amém? A graça no meio das adversidades. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a cada irmão que estiveram aqui desde sexta-feira, na vigília. Foi uma vigília, acredito eu, muito boa, não é? O Senhor abençoou. Os feitos poderão não ser agora, mas lá mais para frente, aquilo que você orou, aquilo que você pediu, o Senhor poderá te conceder. Para uns, é até realizado na hora. Você orou e no dia seguinte, aquilo que você orou se concretiza, não é? Então, não te inibas, não te escondas, sempre que puder testemunhar, venha cá para frente e testemunha mesmo aquilo que você orou e o Senhor cumpriu. Amém? Amém? Aleluia. Então, eu dizia que tem como tema a graça no meio das adversidades. Por outro lado, nós já sabemos o que é que significa Atos dos Apóstolos, não é? Atos são aquilo que os apóstolos fizeram. E o livro de Atos nos oferece uma visão das primeiras 3 décadas da igreja primitiva. Não é? Não se trata de uma história detalhada, mas de um papel exercido pelos apóstolos. Não sei se eu fiz me entender. Amém? É o papel que os apóstolos exerceram. E, fundamentalmente, alguém entre os apóstolos teve a graça de poder andar com o nosso Senhor Jesus Cristo e também teve a graça de poder acompanhar ao apóstolo Paulo, não é? E se nós vermos, parte das escrituras do livro de Atos são os feitos, não é, que o apóstolo Paulo realizou, não é, e também falou. Não é? Queria rapidamente que abríssemos, não é, o capítulo 1 do livro de Atos. No seu versículo 1 diz o seguinte, minha Bíblia é a King James, diz o seguinte: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Que cada um de nós possa ter essa ousadia de poder aprender, não só aprender, mas também ensinar a palavra. Aleluia! A igreja está aqui? Aleluia! No versículo 3 diz, e aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis
tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de quê? De Deus. Há aqui vários debates, há muitos debates nesse versículo, no versículo 3 e o versículo 4, e, sobretudo, alguns que hoje praticamente acreditam nos homens, não nos feitos que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Alguns começam a descredibilizar os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, dão base em um determinado homem que é levantado. Aqui na igreja, nós temos dito sempre, a honra e a glória é sempre revertida para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém que está aqui morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a não ser Cristo Jesus. Por isso, o nome em que nós iremos exaltar sempre será de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Repara que após a sua morte, ele apareceu aos discípulos. E ao aparecer aos discípulos, ele passou a ensinar sobre o reino de Deus. Glória a Deus. Eu disse que alguns tiram dividendos, não é? Conheço a Bíblia, tiro o nome de Cristo e coloco o meu próprio nome. Como temos visto hoje, né? Vários nomes que são exaltados, descredibilizando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo em debates, não é? Nós temos visto em debates, pessoas essas que exaltam nomes de alguns seres humanos em detrimento ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, com aquela preocupação que ele teve, ainda assim apareceu durante 40 dias. Só mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na história da Bíblia, só o nosso Senhor. Alguém que morre, ressuscita e ainda permanece com os discípulos, com os apóstolos, 40 dias e ainda ensina, não se calou, ele ensinou durante 40 dias, é mesmo só o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E tendo, no versículo 4, e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, que disse ele, de mim ouviste. No versículo 5, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É a conclusão, é a consumação para um novo início. Por isso a necessidade de não se sentir escandalizado quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Então, para os apóstolos, eles estavam preocupados com outro ínter, que é o ínter da restauração de Israel. Repara que no versículo 6 diz o seguinte: portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaura este tempo o reino a Israel? O evangelho que o nosso Senhor, após a sua ressurreição, apresentou para os apóstolos, qual era o evangelho? O reino, o evangelho de Deus. Era o evangelho de Deus. Mas a preocupação dos apóstolos era da restauração de quê? Israel. Não queremos aqui falar de políticas e alguns estão a dizer que não, vocês agora há essa guerra entre Israel e o quê? Qual é o outro país? Irão, Israel e Irão, há essa guerra e agora vocês querem tirar da Bíblia, falar que não, Israel... Não queremos falar sobre isso. O que nós queremos mostrar aqui é que a restauração em que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, a restauração que Deus quer, ela começa primeiramente em nossas casas, em nossas vidas. Aleluia! O que o Senhor quer é restaurar as nossas vidas. Aleluia! Então os apóstolos estavam preocupados com a restauração de quê? De Israel.
É uma história muito longa, não é? Sabemos ali o que o rei Davi fez quanto à restauração de Jerusalém. Então é uma história muito longa. Mas o que nós queremos apresentar aqui é o reino de Deus ser ministrado na vida dos irmãos. O que nós queremos apresentar é o reino dos céus ser ministrado nas pessoas. Aleluia! E o livro de Atos é o livro fundamentalmente para nos apresentar esses índices da restauração, da pregação do Evangelho. Porque é inconcebível, você que andou com Cristo Jesus, você que vivenciou os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, é inconcebível você não anunciar o Evangelho. É preciso anunciar o Evangelho. Amém? No versículo 7 diz, e ele disse-lhe, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio. Esse versículo aqui é forte. Eu, quando estava a desfrutar, nós estamos a criar algumas pessoas denominadas como expert, que querem saber do tempo, em que falam do tempo. Algumas vezes não nos compete saber do tempo, porque está reservado unicamente para quem? Para Deus. Deus é que sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. Deus é que sabe o que é que vai acontecer quando nós sairmos daqui e formos para a nossa casa. Deus é que sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Agora, o que nós devemos fazer é nos precaver. Né? Nós devemos nos precaver. E como é que vamos nos precaver? É na oração. É buscando a Deus. É exercitando o nosso espírito. Aleluia! É aí aonde nós vamos nos precaver e deixar Deus fazer as coisas. Por isso é que eu disse, algumas coisas, alguns índices em que nós oramos ao longo da vigília, né? Alguns índices, e até mesmo que nós oramos ao longo do ano, né? Desde o início de janeiro, se calhar ainda não nos foi concedido, mas lá mais para frente, o Senhor poderá te conceder. E você se lembrará, ei, é verdade, isso aqui é fruto daquela oração que eu fiz no ano passado. Isso é fruto da oração que eu fiz no mês de janeiro. Amém? Então, não te preocupes com o tempo. Apenas desfrute, apenas ore, apenas busque a Deus. Aleluia. No versículo 8 diz, mas, aleluia, recebereis poder quando vier sobre vós, o quê? O Espírito Santo. Aleluia! Mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo. E o livro de Coríntios fala que aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele. O tempo deixa para Deus. Preocupa-te em receber o Espírito Santo. Preocupa-te em Deus falar na sua vida. Preocupa-te em Deus responder a oração certamente que você fizer. Aleluia. Os irmãos vão entender mais lá para frente porque eu estou a falar assim e pausadamente. Porque, de fato, aquele que busca ao Senhor, aquele que está conectado ao Senhor, 24 sobre 24 horas, não tem como o inimigo tocá-lo. Ele é como um repelente. Sabe quando nós usamos o repelente, quando você vai para uma aldeia, até mesmo nas nossas casas, quando nós usamos o repelente serve para quê? Para repelir os mosquitos. E quando nós buscamos a Deus em espírito, em verdade, 24 sobre 24 horas, nós servimos como repelente. Até mesmo aquelas pessoas que vierem para nos fazerem mal, vão fazer o quê? Bater em ricocheta. Aleluia. Vão bater em ricocheta por quê?
Porque você está conectado 24 sobre 24 horas no Espírito. Amém. E lá, no final do livro de Atos, nos fala sobre isso. Mas quero aqui, resumidamente, falar dos 3 primeiros capítulos, para concluirmos o livro de Atos. E no capítulo 2, mostra a união, a unanimidade, a concordância entre os santos. Razão pela qual que nós não podemos deixar ninguém para trás. Por mais que você venha ou não na reunião, para o culto ou reunião, como quiser entender, mas ainda assim, nós temos a primazia de poder orar para o irmão que está aqui, ausente. O que é isso? É a comunhão, é a concordância, é a aceitação, que não podemos deixar ninguém para trás. Se eu não ver determinado irmão nessas cadeiras, por exemplo, brancas que não tem ninguém, no meu interior eu começo a orar. Eu sei que habitualmente quem senta ali é o irmão A, irmão B, irmão C. Então eu começo a orar assim, ó, o irmão A não está. Aonde quer que ele esteja, Senhor, por favor, abençoa, seja com ele. O irmão C não está, Senhor, abençoa também o irmão C. O que é isso? Concordância. No capítulo 2, no versículo 2, ou seja, versículo 1 e o 2. E tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. Aleluia! Veja a importância de estarmos todos nós, uma vez ao mês, em um só lugar. Para quê? Para celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Mas é preciso, estamos em quê? Em concordância. Repara que muitas das vezes nós pecamos, irmãos, quando nos é falado que vamos estar juntos no mês tal. Alguns até usam de influências para destabilizar a fé dos outros. Essa reunião, por exemplo, é uma reunião que é de fora o quê? Geral. Muitos não são aqui. Muitos não vieram. Porque alguns, se calhar, não tiveram dinheiro de táxi, né, que é para cá vir, não tiveram como se locomover de um lado para o outro. Uns, se calhar, foram fortemente influenciados, que é para não comparecer. Mas veja que aqui ele diz que todos andavam em quem? Em concordância. A concordância é muito importante, irmãos. E ele nos livrará de murmúrios. Quer murmurar? Murmure aqui no nosso meio. Se você quer murmurar, murmure aonde está que é a igreja. Aonde a igreja está reunida. Pelo menos nós saberemos que não, ele está aí. Não murmure lá fora, para depois haver aquela desavença entre os irmãos. Que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a não influenciarmos os filhos de Deus. São o quê? Filhos de Deus. Não influencie. Até porque a salvação, conforme diz a Bíblia, ela é individual. Então deixa a pessoa ter a experiência dele. Fala para o teu irmão, deixa-me ter a minha experiência. É importante, irmãos. Aleluia. E no versículo 2 diz que de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e enchendo toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia a falar. Aleluia, pela concordância. Precisamos concordar, irmãos. Quando há concordância, há aparição do Espírito Santo.
há o trabalhar do Espírito Santo. Quando há concordância, há a bênção para toda a igreja. Quando há concordância, há avivamento para toda a igreja. E é exatamente isso que nós queremos. Concordância. Por isso que o livro é Livro dos Atos dos Apóstolos. Aleluia. Vamos viver em concordância, irmãos. Vamos viver em quê? Viver em concordância implica dizer que quando nos é dado alguma informação sobre algum programa, é você concordar. Por mais que você não se faça presente, manda uma mensagem. Não conseguirei aparecer, mas somos um. Contem comigo aqui onde eu estou, contem comigo nas orações. Isso, de certo modo, influenciará aquele que está ou se faz presente. Isso encorajará aqueles que se fazem presente. Amém? Você não vai poder aparecer, mas manda uma mensagem. Não vou poder aparecer, mas irmãos, contem comigo. Somos um. Eu estou aqui, também estarei em oração. A favor dos santos, a favor da minha vida, a favor da minha família. Isso é que estarmos em concordância. E aí, o trabalhar de Deus não vai ser um trabalhar de aceição. Por que isso só acontece com ele e não acontece comigo? Por que é só ele que tem e eu não tenho? É porque você não concordou. É porque você desobedeceu. É porque você influenciou os outros. Espero que isso não aconteça com esta igreja. Aleluia. A minha esperança é que todos nós possamos crescer no mesmo fluir. Todos nós possamos crescer no mesmo patamar. Se um tem, aquilo que você tem, reparta com os outros. E no versículo 42, de certo modo, fala sobre isso, não é? Que eles viviam em comum. Aquilo que um tinha, dava para partilhar para com todos. É assim que nós devemos viver. E, às vezes, aos olhos nus, nós temos visto pessoas a padecerem, em que, às vezes, até nem temos tido aquela percepção ou aquela revelação de que eu preciso ajudar essa pessoa. Eu sei que o irmão que está aí, ou a pessoa que está aí, ele precisa disso. Mas nós, por causa da pressa, por inconveniência de alguma coisa, acabamos não ajudando. Que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria, de poder ajudar aos próximos. Poder ajudar aos próximos é você olhar para o teu guarda-fato e ver que tem roupa que você já não usa há 5 anos atrás. Se você não usa há 5 anos atrás, existem pessoas, existem irmãos que se calhar precisam dessa roupa. É você olhar para a comida que sobrou no dia de ontem, em que para si já não é mais digno de ser comido, mas você pode colocar numa marmita, não é? Pode colocar numa marmita e ao sair da sua casa oferecer para uma determinada pessoa. Nós na semana passada fustigamos uma colega no serviço porque ela pediu comida, ou seja, comprou comida e não gostou. Tudo bem que você não gostou da comida, mas se calhar há uma outra pessoa que poderia vir gostar da comida. E a comida, 7, 8, 9 mil kwanzas hoje em dia, você abre e diz, ei, não gostei, no lixo. Sabe quantas pessoas estão a padecer? Muitas. Você não gostou da comida porque teve muita gordura ou teve sal a mais, mas ainda assim leva. Lá fora há muitas crianças hoje em dia que estão aí a pedir alguma coisa. Não é, igreja? Então, é nessa vertente que nós precisamos ser um até nisso. E no versículo 42, os irmãos viviam unânimes.
Eles repartiam tudo. Eles viviam em concordância. E de facto é isso que deve acontecer também nas nossas vidas. Que essa igreja saiba amar ao próximo. Que essa igreja saiba amar cada irmão. Não tirar do dividendo, não, que eu gosto mais do Finda em detrimento do Paulo. Não. Porque o Finda carrega o amor de Deus. O Finda carrega Deus, assim também como o Paulo carrega a Deus. O amor tem que ser na mesma proporção. Amém? Aleluia. No capítulo 3, vemos ali algumas manifestações em detrimento daquilo que os apóstolos viram, né, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para alguns, ou seja, para aquele aleijado, que a Bíblia aqui fala do capítulo 3, aquele aleijado, ele ia para o templo simplesmente para pedir o quê? Esmola. Porque ele sabia que todos aqueles que entram no templo são de sensível coração. O seu coração é muito sensível. Então ele achou, o único meio que eu tenho, pelo menos tenho a certeza que me vão dar alguma coisa, é onde? No templo. Aonde o irmão Braulio não irá passar por mim, quando ele me vê, oh, é verdade, toma. Mas ele se deparou com alguém que andavam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Uma coisa é você olhar para a pessoa e dar a esmola. Outra coisa é você se deparar com alguém que andou 24 sobre 24 horas com Cristo Jesus. E quando é que nós andamos com Cristo? Nós andamos com Cristo quando nós estamos conectados a Ele 24 sobre 24 Ora, conforme eu disse no princípio, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E há essa necessidade de estarmos ligados 24 sobre 24 horas com o nosso Senhor Jesus Cristo. O aleijado, vai dizendo a Bíblia, que para ele havia uma esperança. A esperança dos discípulos, dos apóstolos, era receber o quê? Mais uma moeda. Mas o que Pedro falou para ele? O que Pedro falou para ele? Não temos ouro nem prata para te dar. Aleluia. Algumas vezes nós precisamos mostrar, literalmente, nós precisamos mostrar a fé que nós carregamos. E a fé que você carrega, ela não depende só de ouro e prata. Ela não depende de finanças. A fé que nós carregamos, ela depende da atitude, da ação que você tomará. É aí aonde a fé precisa falar mais alto. Quando eu falo de fé, eu estou a falar de tudo, se reverte em tudo. Não sei se você já chegou, já reparou, em que você, na idade já avançada, passaste dos 18, 19, 20 anos, há aquela certa preocupação, por exemplo, de arranjar um emprego, em que você remete os teus documentos para várias empresas, mas não é chamado. E aquela pessoa com quem você falou, olha, estou a preparar o meu currículo, vou remeter na Create Shoot, porque lá estão a precisar de algumas pessoas. Posto lá, a pessoa com quem você falou é aceite, mas você não foi aceite. Por quê? Porque você falou para essa pessoa, mas você não sabe o que ele fez. Às vezes ele orou a Deus e ao remeter, o que ele fez? Senhor, eu estou a remeter esse currículo
na certeza de que o Senhor já me deu este emprego. Às vezes é assim que a nossa fé acontece. Aquele deficiente, aquele aleijado, ele contou mais uma vez com o dinheiro, ou seja, com as migalhas, com os centavos que talvez os apóstolos dariam. Mas o que o apóstolo falou? Nós não temos ouro nem prata para te dar, mas o que nós carregamos, isso nós vamos te dar. Irmãos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você, apesar de não carregar dinheiro, apesar de não ter dinheiro, mas você tem a Cristo Jesus. E esse Cristo que você tem, ele precisa ser o quê? Manifesto. Ele precisa ser manifesto. Ele precisa se manifestar. Ela se manifesta onde? Nas ações. Aleluia. Veja aqui o versículo 4 do capítulo 3. No versículo 3, primeiro, diz assim: o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu o quê? Esmola. No versículo 4, e Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse-lhe: olha para nós. Aleluia. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Mas isso é muito forte. Isso é muito forte. Está lá a pedir esmola, está a contar com algum dinheiro, mas Pedro disse para ele: olha para nós. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos o quê? A glória. Quando você olha no espelho, você vê quem? Você mesmo. Não é? Eu estou a olhar no espelho, estou a ver eu mesmo, é o meu rosto, é a minha barba, é a minha boca, sou eu mesmo. Mas as pessoas, ao olharem para si, eles precisam ver o quê? Precisam ver a Cristo que você carrega. Por isso Pedro falou para ele: olha para nós. Apesar de não termos dinheiro para te dar, mas olha para nós. E ao olhar para nós, o que você está vendo? Ela até poderia usar de deboche. Vou olhar para a tua cara, por quê? Para quê se eu quero dinheiro? Foi um olhar, foi um falar com fé. Pedro fixando os olhos para ele: olha para nós. Eu acredito que naquele momento ele sentiu uma certa tremura. Ele deve sentir um certo arrepio quando ele olhou para os discípulos. E então Pedro disse: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Aleluia! Eu não tenho o quê? Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. O que eles tinham? Eles tinham a graça. O que eles tinham? Eles tinham o poder. O que eles tinham? Eles tinham a vivência com Cristo Jesus. O que eles tinham? Eles tinham a fé. Eles sabiam que por meio dessa fé, esse homem vai andar. Por meio dessa fé, esse homem vai receber um emprego. Por meio dessa fé, essa pessoa vai ser curada. Por meio dessa fé, aquilo que você quer vai se concretizar. É nessa vertente, irmãos. É nessa vertente. E a igreja precisa ter esse olhar clínico. A igreja precisa ter esta visão. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e quê? E anda. E?
Imagina você quantas pessoas ele pediu dinheiro. Para quantas pessoas ele pediu esmola? Para muitas. Algumas pessoas que tiveram possibilidade de dar, deram. Outros certamente não conseguiram dar. Algumas pessoas que tiveram possibilidade de poder fazer com que aquele homem andasse novamente, fizeram. Irmãos, nem sempre eu terei dinheiro para dar a uma determinada pessoa. Mas o que eu tenho, o que eu carrego, isso sim eu devo dar. O que é que eu carrego? Eu carrego amor. Eu carrego amor, eu carrego paixão, eu carrego misericórdia. Eu preciso, com esse amor que eu estou a carregar, eu preciso amar ao meu próximo. O que é que eu carrego? Eu carrego a vida de Cristo. E eu preciso apresentar esse Cristo para essa determinada pessoa. Tem gente que só querem que nós abrimos a nossa boca para falar de quê? De Cristo Jesus. Tem pessoas que nem sequer precisam de dinheiro. Eles só precisam que você abra a sua boca e comece a falar da pessoa de Cristo Jesus. Ei, igreja, é verdade isso. Que possamos ser uma igreja que saiba separar o trigo do joio. Possamos ser uma igreja com amor, que olha para aquele irmão e você sabe que não ele está a necessitar. Se calhar está a necessitar não só meios financeiros, não só algo físico, mas está a necessitar um conforto da minha parte, uma palavra da minha parte. Tem pessoas que precisam disso. Eu que vos falo, já me procuraram. Já me procuraram. Tem uma colega que me procurou. Disse, só quero uma palavra, quero um conforto. E quando eu comecei a falar de Cristo, essa pessoa começou a chorar lá na instituição. Porque ele só precisava desse conforto. Então tem pessoas que só precisam de uma palavra nossa, de um conforto nosso, para ele sentir-se bem. Aleluia! No versículo 8, ela começa então ali a perseguição da igreja. No versículo 9, nós vemos ali a conversão do apóstolo Paulo. É uma perseguição, vou assim dizer, boa. Porque às vezes nós somos perseguidos. E ao sermos perseguidos, nós acabamos até também por mergulhar na perseguição. Eu disse, às vezes nós somos perseguidos como? Quando você deixa-se levar por falácias de uma determinada pessoa. Você olha para essa pessoa, você vê mesmo, a vida dele é só falar mal de si, de ti. E o que acontece? Nós, como também somos algumas vezes rabugentos, queremos responder. E ao responder, o que nós estamos a fazer? Estamos a compactuar com aquilo que essa pessoa está a falar. Essa razão que existem algumas perseguições que nós não podemos ligar. Não liga a essa perseguição. Por quê? Porque você carrega Deus. Porque você tem Deus. E Deus saberá responder. Paulo, quando perseguia os filhos de Deus, quem lhe apareceu? Senhor. Quem lhe apareceu foi quem? Cristo Jesus. Na percepção de Paulo, mas eu não estou a seguir.
Eu estou a perseguir aqueles que confessam, aqueles que invocam um determinado nome. Quem és tu? Paulo nem conhecia mesmo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na aparição do nosso Senhor, o que é que ele disse? Quem és tu? Aquele que perseguia a igreja, ele agora é que passou a ser perseguido. Mas graças a Deus, ele entendeu que quanto mais a pessoa desfruta, quanto mais a pessoa busca, por mais que te persigam, ainda assim, Deus é consigo. Por mais que façam trabalhos, por mais que façam armadilhas, para você cair em um determinado buraco, em uma determinada coisa, não acontece, sabe por quê? Porque Deus é conosco. E a Bíblia vai dizendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obviamente que ninguém. Ninguém será contra nós. Aquele que os perseguia, ele passou a ser perseguido e várias coisas aconteceu no percurso do seu ministério. Que algumas pessoas estiveram expectantes. E agora? Agora sim. Agora ele vai morrer. Eu queria, por concluir, no capítulo 28 de Atos, mostra ali a história do apóstolo Paulo fazendo uma viagem para a ilha que se chama quê? Malta. Ele posto no barco, o que aconteceu? Naufrágio. O barco virou. Algumas pessoas expectantes. Vamos saber agora se ele sabe nadar ou não. Chegou a vez dele que nos perseguia. O barco virou, mas Paulo saiu ileso. Parou na ilha que se chama Malta. E nessa ilha, como estava frio, ia cair chuva, era necessário que eles acendessem quê? Uma fogueira. Vai dizendo a Bíblia que enquanto Paulo recolhia ali as lenhas para acender uma fogueira por causa do frio, uma cobra, uma serpente, fez o quê? Na mão dele. A Bíblia não detalha sendo na mão direita ou na mão esquerda, mas o que a Bíblia detalha é que uma serpente venenosa se apossou de um dos braços dele e foi picado, foi mordido. Mas as pessoas que viram aquilo, as pessoas que seguiram aquilo, irmão Dito, ficaram expectantes. No naufrágio, não morreu. Agora foi picado por uma cobra venenosa. Agora, chegou, vai morrer. Ficaram assim, atônitos. Capítulo 28, vamos ler. Capítulo 28 de Atos. Aleluia. Quero terminar nesse capítulo. No versículo 2 diz: e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do quê? Do frio. E tendo Paulo ajuntando um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Uma víbora prendeu na sua mão. Aleluia. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa vivo. Escapou do mar, não morreu. Por quê? Porque ele foi assassino. Lá em Atos capítulo 8. Porque ele prendia, porque ele matava os cristãos. E os bárbaros tinham a certeza que agora ele vai morrer, por conta daquilo que ele fez. E eles estavam expectantes.
No versículo 5, e tendo ele sacudido o animal no fogo não sentiu-se mal algum. Aleluia. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, eles estavam o quê? Estavam expectantes. E agora? Agora ele vai cair. Agora ele vai morrer. Agora ele vai perder tudo que ele tem. Algumas víboras, algumas pessoas usam isso. Há pessoas nessa vida, nessa sociedade, à espera de uma queda sua. É verdade. Tem pessoas que estão à espera que você caia. Estão 24 sobre 24 horas com os olhos abertos. À espera de quê? Que você caia. Veja, aqui diz que as pessoas estavam atentos à espera que ele caísse. Mas Paulo não caiu. Eu pergunto à igreja, por que Paulo não caiu? Por que Paulo não caiu ao ser mordido por uma víbora, por uma serpente? Por quê? Por quê? Por quê? Quando você busca Deus em espírito e em realidade, quando você anda com Deus, por mais que façam armadilha para você cair, não vai cair. Quando algumas pessoas se reúnem para falar, olha, isto aqui não vai acontecer na vida dele, mas você também está lá no teu quarto a orar, Senhor, isso vai acontecer na minha vida, este ano é o meu ano, é o ano que eu vou receber isso, é o ano que eu vou ganhar isso. Está a neutralizar o quê? Está a neutralizar a reunião daquelas pessoas. E quando eles esperarem do dia e o mês que eles estabeleceram, que eles decretaram, que seria o mês, que seria o dia tal, que você iria cair, mas já passou o dia. Não aconteceu nada. Por quê? Porque aquele que está em ti é maior. Que o Senhor nosso Deus, nesses últimos meses que restam para terminar o ano, livra-nos de espírito de morte. Amados irmãos, nós precisamos estar quê? Preparados. Por isso, quando nos é dito, temos a vigília, compareça, apareça, porque você não sabe o que vai acontecer. E é na oração que muitas das vezes nós temos preguiça de orar nas nossas casas, porque ficamos horas e horas no telefone, redes sociais, novelas. É na oração aonde Deus muda as coisas. É na oração. Que possamos nos preparar, irmãos. Nesse mês de julho, mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tudo que foi planejado, toda manobra que foi planejada, toda ação que foi feita, toda reunião que foi planejada, toda sentença que foi planejada, no nome de Jesus, nós queremos hoje cancelar isso. O ano de 2025, nós vamos terminar na graça e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é brincadeira, irmãos. Porque o livro de Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Se existe Deus,
é porque existe também um inimigo de quê? De Deus. Se existe amor, é porque existe também maldade. Não é brincadeira. Então nós precisamos estar atentos. Atentos naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo poderá fazer. Atentos naquilo que algumas pessoas armadilharam. Atentos até mesmo em alguns altares que foram levantados, alegando que no mês de julho é o mês em que ele vai cometer acidente. No mês de julho é o mês em que poderá acontecer isso na vida dele. Se nós nos levantarmos e orarmos, certamente isso não irá acontecer. Aleluia. Certamente isso não vai quê? Não irá acontecer. Eis a razão da oração. Fundamental. A oração é quê? Fundamental nas nossas vidas. Que possamos ter essa graça. Que possamos ter essa primazia de poder se levantar de madrugada para orar.